vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Deus abençoe, irmãos. Mateus capítulo 17, verso 9. Mateus 17, 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Amém. Pode sentar-nos. Vamos comentar aqui mais um pouquinho na mensagem do profeta e falar sobre o Filho do Homem manifesta Malaquias 4. Quero ler aqui parágrafos que a gente já citou anteriormente, mas quero deixar aqui já claro para vocês, em parágrafo, o tempo, a era que o irmão Brano disse que estava vivendo. Provando sua palavra, 211. Ele estava nos pés, em Lutero, nas coxas, em Wesley, nos ombros, em Pentecostes. Está vendo o que quero dizer? Ele é a cabeça. Você tem uma parte que une isso, esta hora que estamos vivendo agora. Não a parte dos pés, que é Lutero, não a parte da coxa, que é Wesley, não a parte do ombro, que é Laodiceia, mas a parte do pescoço. Está certo? Isso une a cabeça. E essa é a parte do corpo. Amém. Então, a parte que estamos vivendo no tempo do irmão Branham. A única forma que eu tenho, como já disse, para mostrar para você, é apenas na pessoa. As eras está dos ombros para baixo. Depois vem o Espírito Santo, que é a era do Filho do Homem, e a vinda de Cristo, a cabeça. Foi a vinda em 28 de fevereiro de 1963. Então, essas coisas estão ligadas aqui tudo nessa mensagem, provando a sua palavra. Agora, o 221, quero também frisar bem aqui que tem dois ministérios do Filho do Homem. Tem Filho do Homem no tempo de Jesus e tem o Filho do Homem profetizado por Jesus, que seria no nosso tempo. Então, aquilo que lemos aqui, ó, em Mateus 17, 9, a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos.
Esse é Jesus, certo? Agora, este outro aqui não é Jesus, este outro é o tempo do irmão Brana, que era o tempo do pescoço, que unia a cabeça, a vinda. Não é de Laodiceia que une a vinda, é do pescoço. É o Espírito Santo, é aquela era do profeta. A era do profeta era a era do Espírito Santo. Se alguém pecasse contra o Espírito Santo, não teria perdão nem neste século, nem no porvir. E eles não têm descoberto isto, que o pecar contra o Espírito Santo é pecar contra a manifestação que Deus teve depois de Laodiceia, certo? Nos ombros da Laodiceia. E aqui no pescoço dá o Espírito Santo. Nós estamos aí no diagrama, não sei, deve não ter preparado para mostrar isso daí, eu queria ter avisado para preparar e mostrar a estatura de um varão perfeito, que ali você já vê tudo certo, o corpo, o pescoço e a cabeça, porque quando foi feita a pirâmide do Egito, não puseram a ponta, porque estava por vir. Até nisso está a natureza mostrando para nós a vinda do Filho do Homem. Não era o arrebatamento, que é a pedra de coroa. A vinda do Filho do Homem, que é a pedra de coroa, para preparar a igreja para o arrebatamento. Amém? Estão entendendo? Um Brana de vez em quando perguntar, você entende? E a hora que a gente pergunta também, você entende estas coisas? Então aqui está, deixa eu ler para você 221 desta mensagem, provando a sua palavra. E agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passadas, e todas as coisas, e ele profetizou de Lutero, Wesley, acabamos de estudar e vimos isso desenhado, e a lua desceu, e isso foi desenhado, e o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós e mostrou. Quando o irmão Brana estava pregando sobre as eras, Deus tinha tecido ali e desenhou no quadro. Eu não vivi, eu só creio. Eu não vi, mas eu creio. Não vivi naquele tempo, mas eu creio que isso aconteceu. O Espírito Santo desenhou as eras, como o irmão Brana tinha desenhado, e colocou Bran naquele final, certo? Foi o que o Espírito fez no tempo do irmão Brana, porque era a era do Espírito Santo, ele quem estava falando. Mas o Espírito Santo não pode trabalhar sem um homem. Satanás não pode trabalhar sem um homem. E Deus também não pode trabalhar sem homem. Isso foi desde o princípio, foi preciso o homem. Depois de 1900 anos, estamos no fim da era de Laodiceia. Ele prometeu em São Lucas 17:30 que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias, como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso? Isso tem que ocorrer? É impossível. Agora lembre-se, ele faz perguntas e deixa isso para as pessoas. Ele fez isso? Não no dia dele, certo? Isso tem que ocorrer? Não no dia dele, nos dias do irmão Brana. Certo? Ele fez isso não nos dias de Jesus. Isso tem que ocorrer, deve ocorrer nos dias do irmão Brana. Tinha que ocorrer. Ele veio em 3 nomes. Então eu quero dar uma paradinha aqui, porque o primeiro é Filho do Homem. Então ele veio como Filho do Homem, aqui em Mateus 17:9, quando estava descendo do Monte da Transfiguração, ele já estava dizendo, vocês não contem isso para ninguém, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Sempre Deus deixa um mistério para depois. Os discípulos não podiam contar. E depois de irmão Brana não podia falar. E João, na ilha de Patmos, não podia escrever. A gente tem que acompanhar estas coisas. Mas tem o dia que aquilo é escrito, é falado, é revelado. E ao escrever, não aumenta a Bíblia.
É como você escreveu os 7 selos. São 7 trovões revelados. Isso não aumenta a Bíblia. Simplesmente revela a Bíblia. E aqui está. A era do Filho do Homem no tempo de Jesus. E aí nós temos a era do Filho do Homem aqui no entardecer outra vez. Você vê, ele vem em 3 nomes. Ele usa 3 nomes. Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Mas no Filho do Homem ele tem 2 manifestações. Que é ele, Cristo, que é o Alfa, e logo Cristo outra vez, Ômega. Deixa eu ler para você esse ponto do Ômega. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando vier, então não era ele. Quando vier o Filho do Homem. São Lucas, capítulo 18, verso 8. E o Filho do Homem tinha que vir, que era esta era, depois da era de Laodiceia. Por isso, hoje tem se cumprido esta palavra, 108, ele diz, depois que cumpriu a era de Laodiceia, manifesta o Filho do Homem. Porque terminou Laodiceia, aí entra a era do pescoço, que é a era do Filho do Homem. E esta era do Filho do Homem manifesta Malaquias 4. Quer dizer, a era do Filho do Homem manifesta Elias. Malaquias 4 é Elias, não é João Batista. João Batista foi lá atrás. Eu, porém, vos digo que Elias já veio. Esse é João Batista. Mas Elias virá e restaurará todas as coisas. Mateus 17:11 era o ministério desse tempo final. Certo? Isso, então tem 2 ministérios do Filho do Homem. Filho do Homem com Cristo no amanhecer, Filho do Homem com Cristo no entardecer. Aqui você vê, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Em Mateus, capítulo 16, verso 20, quero deixar a escritura para você ficar inteirado do assunto. No capítulo 16, verso 20 de Mateus, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Você já pensou bem, ele era o Cristo. Mas ele disse, não diga para os outros que eu sou o Cristo. E ele era naquele dia, mas não podia os discípulos dizerem. Então sempre tem um momentinho de mistério que Deus diz, não diga, certo? Ele diz para eles não dizer e ele continuou o ministério dele. Deus diz para o irmão Brana, não diga a ninguém a terceira etapa. Irmãos, a terceira etapa era exatamente a manifestação do Filho do Homem, certo? A manifestação do Filho do Homem era o cumprimento de Malaquias 4, era o tempo do irmão Brana, era o tempo do novo nome que Deus diz para ele, não diga a ninguém. Esta é a terceira puxada. Então aqui nós vamos prosseguir. Até aqui vocês veem, tem este mistério. Que os discípulos não podiam falar para ninguém, mas Cristo era, ele era o Cristo. Não diga para os outros que eu sou o Cristo. Era isso que Jesus estava dizendo. Não diga para eles, certo? Agora, prosseguindo, ele veio em 3 nomes. O Filho do Homem, um profeta. Então ele foi profeta. No tempo de Jesus, na terra, foi um profeta. E o Filho do Homem aqui, de São Lucas 17, 26 a 30, que diz também, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será. Não era nos dias do irmão Brana, nos dias de Jesus, era nos dias do irmão Brana. Certo? Ele diz, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Naqueles dias, mesmo sendo dias do Filho do Homem, não era considerado como dias de Noé, certo? Naqueles dias de Jesus. Mas quando viesse a manifestação do Filho do Homem, aqui no final, então seria um tempo idêntico ao tempo de Noé, que é casamento e divórcio. As pessoas nunca param com a mesma mulher, com o mesmo homem,
através dos adultérios também sempre mudam, certo? Aí casamento e divórcio é usado nesse tempo, é o tempo do Filho do Homem outra vez. Se Filho do Homem era Cristo lá atrás, se era Cristo, Filho do Homem, você tem que ver que Cristo aqui no tempo do profeta, Filho do Homem outra vez. Por isso que Cristo é o Filho do Homem, mas ele tem um novo corpo. Agora ele tinha o corpo de um profeta. Lá atrás, Deus tinha um corpo do Filho. Aqui na frente, o Filho tem o corpo, certo? Dele, o corpo no qual ele entra, que ele manifesta. Por isso, ele diz que tinha que voltar ao Pai. Era voltar na condição de Espírito para poder vir e manifestar outra vez. Tanto manifestar na igreja, como Filho de Deus. Filho de Deus é Cristo na igreja. E não é o tempo que estamos vivendo. Olha para vocês verem. Esse tempo passou. Esse tempo é das eras. De era a era. De Éfeso a Laodiceia. É o período de Filho de Deus. Certo? Que é o Espírito Santo trabalhando entre o povo de uma forma invisível. Mas quando terminasse a era de Laodiceia, o Espírito Santo se encarnaria, manifestaria Malaquias 4. Malaquias 4 é um profeta. Era Deus mandando um profeta para nós, manifestando a sua palavra e o seu ministério e mostrando que é nesses dias que teria os filhos. Meus irmãos, São Paulo fala que a terra geme até a manifestação dos filhos. E se você for ficar esperando, vai ficar esperando a vida inteira. Mas a manifestação dos filhos de Deus são exatamente aqueles que o Filho do Homem veio manifestar em Malaquias 4 para poder converter os corações nosso agora, dos filhos. Tem que manifestar esses filhos que crê na mensagem do dia, eles estão manifestados. Se a pessoa não crê, como está na Escritura e como Deus revelou ao nosso profeta, a pessoa não pode ver essas coisas, não pode ver esse ministério. Mas esse ministério está tão claro no tempo de Jesus e aqui no tempo do entardecer. Eu vou terminar exatamente com esse parágrafo aqui. Ele é maior um pouquinho, mas vamos lá. Ele veio em 3 nomes: o Filho do Homem, um profeta. Então, um profeta no tempo de Jesus, um profeta aqui no entardecer. O Filho de Deus. O Filho de Deus é 7 eras da igreja. E a gente fica martelando nisso. 7 eras da igreja é período gentil. As pessoas que entendem isso melhor do que eu, de geografia, que eu não entendo muito dessas coisas, eu entendo só do que o profeta fala. E eu sei que as 7 eras é dentro da Ásia Menor. Então é um período gentil. Não é dentro de país judaico. É dentro desse país gentil, certo? Da Ásia Menor. E ali tem as 7 eras. Está ali dentro. E terminou exatamente com Laodiceia. Terminou. Começou lá no tempo de Paulo, Pedro, e terminou aqui no tempo do irmão Brana, que era o tempo de Laodiceia, antes dele manifestar o Filho do Homem. Filho de Deus, o Espírito. Outro esclarecimento para deixar para os irmãos, é que no período dos judeus, Deus não trata com gentil. No período dos gentios, Deus não trata com judeus. Então, no período dos judeus, Jesus veio e diz: vocês vão só as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era para pregar para gentios. Agora, nesse tempo final, nesse tempo do profeta, é o tempo de pregar aos gentios. Mas outra coisa que eu quero que vocês vejam, que nesse espaço de tempo que Deus trata com os gentios, nem o nome hebraico de Deus foi manifestado, foi conhecido. Nem o nome hebraico de Deus, certo? Temos que guardar bem isso, porque é um período gentil.
Eu poderia estender isso lá para Gênesis e ver José, que era o nome hebraico naquele tempo, né? E Yosef. E logo ele foi para o Egito. O Egito é gentil. E ali no Egito ele teve um nome mudado, Zafenat Paneah. Eles não conheciam José por José. E ele era o José. Ele era o filho da prosperidade. Só que no período que ele estava fora da terra dele, estava nos gentios, salvando um povo que não era povo, ele estava ali para poder salvar o seu povo, José, no Egito. Então ali tinha o nome de Zafenat Paneah. Por isso o nome hebraico não aparece durante o período do tratamento de Deus com os gentios, que esse é o tratamento de 7 eras da igreja. Dentro desse espaço de tempo, o nome hebraico de Deus, Yehoshua, não aparece, porque Deus não trata com judeus nesse espaço de tempo. Estão entendendo? Acorda assim, desperta, mova a cabeça, para você ver a coisa certinho. Quando termina aquilo, aí Deus vem e traz um novo nome. Ele tem um nome, ele manifestou entre os gentios com o nome gentil, que é Jesus. Ele manifestou entre os gentios com o nome Jesus, e Jesus é o latim, depois passou para Jesus, que é o português. Ele trabalha com esse nome entre os gentios. Quando termina o período dos gentios, que é a 7ª era da igreja, Laodiceia, terminou, Deus não volta ao nome hebraico. Deus tem novo nome. Ele manifesta, o Filho do Homem manifesta Malaquias 4. Então ele não vai voltar para os judeus, porque ele ainda está trabalhando com os gentios. Quando termina a era de Laodiceia, aí o ministério dele é um ministério de Filho do Homem que ele não pôde realizar entre os gentios quando ele esteve na terra, Jesus Cristo, e deixou para realizar esse ministério no tempo do último mensageiro, do irmão Branham, trazendo o espírito de Elias e realizando este ministério de Filho do Homem na terra. Amém? Estão entendendo? Olhe bem, vou repetir. Ele veio em 3 nomes de filho: Filho do Homem, um profeta, Filho de Deus, o Espírito, que é o Espírito Santo durante as eras, e Filho de Davi para o milênio. Então nós temos que guardar bem isto, que tem Filho do Homem 2 vezes, que tem no início e tem no fim. Tem Jesus e tem aqui nos últimos dias para o cumprimento de São Lucas 17, 26 a 30. Tem o Filho de Deus dentro das 7 eras da igreja, que não se usou o nome hebraico de Deus, porque ele estava tratando com os gentios, e ele trouxe então um nome gentil tratando com o gentil. E ele começou já no Pentecostes, em Atos 2, ele começou a tratar com os gentios, batizando o povo. Por isso São Lucas diz em nome de Jesus Cristo. Lucas era um grego, certo? Então ele não trouxe o nome hebraico, ele já veio para os gentios usando o nome que os gentios o conheceram. É isto que a pessoa hoje não entende, e hoje existe a manifestação da crença hebraica, eles pensando que tem que pregar hoje o nome hebraico. Certo? Eu até pensei nisso há muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, mas vi que estava errado. Quando Deus pôde nos revelar estas coisas muito mais profundas, que quando os judeus rejeitaram Jesus, Jesus parou de tratar com os judeus, não usou nem o nome hebraico, que ele parou de uma vez de tratar com os judeus, nem com o nome hebraico. Dali para cá, ele somente veio com o nome, que era o nome gentil dele, que era Jesus.
Iesous era um nome grego, que era exatamente o que Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos, certo? É gentil. É só para mostrar para você que Deus trata com o gentil como gentil. O judeu, ele usa o nome dele e judeu. E como gentil, ele usa o nome gentil. Mesmo que Jesus não era nem judeu, nem gentil, ele era Deus, mas ele veio para o que era seus. São João capítulo 1, que os seus eram os judeus, e os seus não o receberam. Então ele passou para os gentios. Estão entendendo? Então, por isso ele não usou o nome hebraico durante 7 eras. Ninguém pode provar que durante as 7 eras o povo veio pregando o nome hebraico. Não veio. Durante 7 eras, 2 milênios. Eles não pregaram o nome hebraico. O nome hebraico foi descoberto agora no século XX. Que eles descobriram, e no tempo do irmão Branham diz, você sabe que o nome Jeová não é correto? Certo? Porque ele sabia que o nome dele não é Jeová. Contudo, entre os gentios, ele é conhecido como Jeová. YHWH era simplesmente conhecido o tetragrama de Deus no Velho Testamento. Até que isso veio manifestou no Novo Testamento, mas os judeus rejeitaram, aí Deus vem tratar com os gentios através de um nome gentil, que aquele nome gentil era porque ele estava manifestando aquele povo e não trouxe o nome hebraico. O nome hebraico ficou de lado porque ele tinha rejeitado. Vocês podem ver em São João 19 ou 20, você vai ver os nomes que estavam em cima da cruz. Então ali estava o hebraico, estava o latim e estava o grego. Porque quando Deus terminou de tratar com os judeus, eles rejeitaram, Deus passou para o latim, certo? E é o latim e o grego, já que são igual, né? Familiarizado, latim e grego, que traz para o povo gentil. Amém. Espero que tenha dado um pouquinho de luz para você. E que depois que termina as eras da igreja, quando o povo também gentil rejeita o nome de Jesus Cristo, e eles não querem nem no batismo, eles não querem o nome de Jesus Cristo. Quando eles rejeitam, aí Deus tem novo nome. Aí ele vem e manifesta o Filho do Homem, manifesta Malaquias 4. Malaquias 4 é o Elias que veio converter os nossos corações à mensagem apostólica. Se nós somos filhos, somos convertidos aos pais. Você vê quantos crentes hoje no mundo, mas não é filho. Porque ele converterá o coração dos filhos aos pais. Isto é, aqueles que foram convertidos pela mensagem de Elias hoje, nos últimos dias, é convertido à mensagem apostólica, é convertido ao batismo apostólico, em nome do Senhor Jesus Cristo, é convertido à posição correta da mulher na igreja, não uma ministra, não uma pregadora, mas ficar calada, como ordena a lei. É a Bíblia mesmo que ensina isso. Isso é porque foi através dela que o pecado entrou lá no Éden. E Deus nunca esqueceu disso. Foi através disso. Então, nunca ele colocou uma mulher para ser uma profeta como pregadora. Nunca. Ele colocou ela para ser uma pastora. Você não tem isso na Bíblia. Certo? Na Bíblia você tem o quíntuplo de Efésios 4:11, ali está apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tem nenhuma pastora ali no meio. Por quê? Porque ela não está para aperfeiçoar a igreja. Você vê Efésios 4:11 em diante, você vai ver para que esses 5 ministérios? Para aperfeiçoar o corpo de Cristo.
E a mulher não tem mensagem ali para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Ali está uma mensagem dirigida ao sexo masculino. O que a Bíblia nós temos que pregar até o fim, porque isto é realidade. Não importa que a mulher está na política, a mulher está em todo lugar hoje, não importa. Só que na Bíblia, estou falando de Bíblia, não estou falando de política, não estou falando de lei, estou falando de Bíblia. Na Bíblia, a mulher nunca foi uma evangelista, uma profeta, uma missionária, uma apóstola, uma pastora. Na Bíblia, não. Certo? Amém. Estou falando de Bíblia. Certo? Então aqui, vou repetir esse parágrafo para poder a gente entender. Muitas vezes é bom repetindo, que fica melhor. Filho do homem, o profeta, filho de Deus, o Espírito durante as 7 eras, filho de Davi para o milênio. Agora escuta o que o irmão Branham diz aqui. Mas no entremeio, você vai ver no entremeio, que é exatamente aqui nesta era, de filho de Deus e filho de Davi, no entremeio, esta conjunção agora, de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. É nesse entremeio. Por isso vem profeta Jesus, aí vem o Espírito Santo nas eras, certo? Manifesta outra vez depois das eras o Filho do Homem, aí manifesta o Filho do Homem, que é esse ponto do entremeio. Essa conjunção, e agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se como o quê? Não Filho de Deus, porque Filho de Deus é as eras, já é passado. Então ele não vem para revelar como Filho de Deus, mas Filho do Homem. Revelar-se-á de modo diferente porque ele revelou durante as 7 eras na igreja. Agora é diferente, ele vai revelar no homem, Filho do homem, durante as eras, Filho de Deus, o Espírito na igreja, o Espírito Santo na igreja, durante as eras. E agora é o tempo dele revelar diferente, porque é o Filho do homem, é Cristo num homem, e não Cristo na igreja, Cristo num homem. Agora, o que faz isso? Cristo num homem. O que faz esse modo diferente? Malaquias 4. Exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará, não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do Homem novamente, porque foi Filho do Homem com Jesus, e agora é Filho do Homem novamente, São Lucas 17, 26 a 30, Filho do Homem novamente para manifestar Malaquias 4. Se você não tem essa manifestação, você não é filho, porque Malaquias 4 converte o coração dos filhos. Os filhos é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos afirmar aqui, os filhos não são batizados em nome de Brana. O batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo é errado, e batismo em nome de William Branham também é errado. O batismo na Bíblia está mostrando claramente que é em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E quem verteu sangue para nos redimir não foi Brana, foi o Senhor Jesus Cristo. Então o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2,38. Amém? Eu estou dizendo isso porque tem gente, e tem para o mundo inteiro, e muitas vezes as pessoas no nosso meio, elas é enganada só porque o indivíduo chega e diz, eu sou um Brana, e você aceita ele no seu Face, você aceita ele no seu Zap. A hora que você for examinar lá dentro, primeiro, antes de aceitar uma pessoa, você tem que examinar o currículo dela, dentro do Face dela.
Entende? Ela pediu, então você vai examinar. Aí você tem que examinar e entender que estas pessoas trabalham muito próximo à nossa mensagem. Eles batizam em nome de William Branham. Eles chamam-se mesmo de Branham. E eles chamam-se de adoradores de Branham. Certo? Esses aí não tem nada a ver com a terceira etapa que pregamos, que o irmão Branham mostrou, já revelado na sua palavra. Eles querem trazer, mudar o nome de Jesus até no batismo. E não tem que mudar no batismo. Você tem que entender que cada nome faz algo. O nome de Jesus Cristo é para salvação, para perdão, remissão dos pecados. Amém? Eu só estou dizendo isso porque nesse tempo agora nós temos uma mistura de fé. Que as pessoas... Eu entrei numa página lá hoje, nossa mesmo, hinos, terceira etapa. Eu fui ver lá dentro. Outro entrou com outras mensagens de Yehoshua e outras mensagens de William Branham, totalmente de uma forma endeusada, de uma forma errada. Nós temos que entender, quando Deus manifesta num homem, ele fez aquele trabalho, mas não é para você colocar ele no lugar de Jesus Cristo. Você não tem que colocar a pessoa no lugar de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que tem o nome daquela pessoa. É o que eles não entendem, é isso. É o Senhor Jesus que tem novo nome. Certo? É Ele quem tem o novo nome Branham. Amém. É uma manifestação dele. Mais um pouquinho aqui para ver se adianto para me encerrar. Agora, o que isto faz? Malaquias 4, exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará, não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do Homem, novamente para manifestar Malaquias 4. Aí ele não dizia que era ele, é para manifestar Malaquias 4, mas ele não dizia que era ele. Entende? É como dizer, não diga a ninguém. E nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos, distante de todo esse denominacionalismo, e voltarão à palavra original, para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias que ele prometeu. Esta árvore noiva é do último dia, ela tem que estar manifestada, ela é a última. Você vai ver irmão Branham falar das noivas, e depois ele fala a noiva deste dia. Esta noiva deste dia é esta árvore noiva dos dias do irmão Branham para cá, através da terceira puxada, através daquilo que ele não podia falar. Não diga a ninguém, escute, para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias que ele prometeu. No entardecer haverá luz. O entardecer é na América. Luz é um profeta nascendo na América do Norte. Foi no entardecer, certo? Foi o profeta nascendo. Aí depois o irmão Branham veio e prega a mensagem do sinal e diz, esse é o entardecer para mim, é o entardecer para a minha mensagem, certo? Mas ele já nasceu no entardecer. A mensagem dele é do entardecer, porque é luz no entardecer. Escuta esse pontinho. Não no decorrer do dia obscuro. Dia obscuro é os dias de Lutero, Wesley e Pentecostais. São dias obscuros. São Malaquias 14:6. No 14:7 é que vai dizer, mas no entardecer haverá luz. Amém? Então ele diz, haverá luz, será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Esse dia é exatamente Lutero, Wesley e Pentecostes. Não pode chamar nem dia, nem noite. Mas haverá luz no entardecer. Será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo. Mesmo esse tempo de Lutero, Wesley e os pentecostais estavam formando o corpo. Entende? Chegando até Laodiceia, formando o corpo. Mas o tempo que veio o ministério do irmão Branham era o ministério do pescoço. Era o ministério, se vocês verem na estatura de um varão perfeito,
tem uma divisão entre Laodiceia, com pedra de coroa. Aí está o pescoço, está escrito Espírito Santo. Esta é a era do Filho do Homem manifestado, Malaquias 4, certo? É o tempo do Filho do Homem. Mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente. Se eu perguntar, vocês sabem me responder? Qual cabeça estava no Oriente? Jesus Cristo. A mesma cabeça que estava aqui no Oriente, que era Jesus Cristo, lá em Jerusalém, está aqui no Ocidente novamente. A mesma cabeça, que é Cristo. Só que lá, Cristo Jesus era Deus num homem. Aqui, Cristo embrana. É isso que as pessoas não conseguem ver. É a mesma cabeça, por isso que ele diz, eu sou o primeiro e o último. Porque o ministério de Cristo e o ministério de William Branham são idênticos, esses ministérios. Porque é a mesma cabeça. É Cristo quem faz esse ministério. Era Cristo Jesus. Aqui vem Cristo Branham. Oh, eu sei que você vai perguntar, irmão Branham, você é um Cristo? Ele diz, não, nós somos Cristo. São coisas que ele não podia dizer, logo você vai encontrar ele dizendo, como está dizendo aqui, a mesma cabeça que estava aqui no Oriente, que é Jerusalém, está aqui no Ocidente, que é Estados Unidos. A mesma cabeça, ele é o mesmo Cristo que operou lá na Galileia, lá em Jerusalém, era o mesmo Cristo que estava operando aqui nos Estados Unidos, através da cabeça que é Cristo no profeta. Amém? Ele diz, está aqui no Ocidente novamente. Amém. Haverá luz no entardecer. Oh, que coisa. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de ler a sua palavra, ler a mensagem, de ver estas coisas cumpridas, Senhor. Porque as pessoas que não veem podem chamar isso até de confusão, porque elas não conseguem ver a Escritura cumprida neste dia. Assim como nos dias de Jesus, o Senhor leu a Bíblia do Velho Testamento, Isaías 61, e disse para o povo, hoje tem se cumprido estas Escrituras que acabais de ouvir. E eles não entenderam aquilo. E foi aquele povo que pegou em pedras para jogar em ti. Mas o que era o seu ministério de Isaías 61, que foi profetizado 700, 800 anos antes, estava cumprindo agora. O que é o ministério do entardecer? Era um ministério que foi profetizado há 2000 anos atrás, pelo próprio Jesus Cristo, pelo Malaquias, por Zacarias e pelos apóstolos. Profecias que isto aconteceria nos últimos dias. Mas o povo não está crendo outra vez. Porque o Senhor espera passar centenas e centenas de anos para manifestar aquilo. Mas o Senhor manifesta, e o Senhor tem semente deste tempo para crer na Escritura que cumpre hoje, assim como o Senhor tinha semente no tempo de Jesus para poder aceitar sua palavra. Não tinha grandes pessoas, mas uma prostituta eleita, um ladrão eleito, um Pedro, João, gente iletrada, mas que tinha revelação. E aqui o Senhor tem o mesmo tipo de gente. Não somos aqueles formados que estudamos teologia para pregar o que os outros crêem, mas estamos pregando aquilo que o Senhor crê, aquilo que o Senhor manifestou, aquilo que o Senhor mandou escrever, e até aquilo que o Senhor disse, não diga a ninguém. Estamos nesse tempo deste cumprimento. Eu te sou agradecido
por esta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo, quando eu posso ver o ministério do Filho do Homem manifestar, Malaquias 4, que é a vinda do profeta Elias para converter nossos corações de filhos aos pais pentecostais, e hoje somos os batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque fomos convertidos aos pais. Obrigado por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.